Muito bom dia, meus amigos, que Deus abençoe e o melhor faça de cada um de vocês a própria fonte de bênçãos, já que este mundo está cheio de fontes estragadas, secas. Que Deus faça de você um instrumento para a glória dele. Veja só, quando nós tratamos de fé, muitas pessoas não entendem que você, de repente, tem uma fé para mandar o mal embora, mandar o demônio embora da vida de alguém. Mas quando você enfrenta um problema pessoal, você não tem fé para você se libertar daquele mal. Aí você fica indagando, por quê? Poxa, mas eu mandei o demônio embora e agora que eu estou enfrentando um demônio, eu não estou conseguindo me ver livre dele, um demônio do vício, o demônio do pecado, enfim. Eu não estou conseguindo me ver livre dele. Aí é que está. Por que a fé funciona dessa forma? Às vezes ela funciona para os outros, mas não funciona para nós mesmos. Por quê? Porque a fé pura exige boa consciência. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz assim para Timóteo: conservando a fé e a boa consciência, a qual olha só, alguns rejeitando, fizeram-se naufragar na fé. Quer dizer, muitos que usavam a fé para ajudar os outros, naufragaram na fé por não permitirem, não deixarem a sua fé ter uma boa consciência, andar com a boa consciência. Não andando com boa consciência porque estava vivendo no pecado. Então, prostituição, adultério, roubo, mentira, engano e toda sorte de pecados faz com que as pessoas percam a boa consciência. E perdendo a boa consciência, a fé fica infrutífera, não funciona. Então, a fé caminha com a boa consciência. Você está me assistindo nesse momento, avalia a sua fé, pese a sua fé. Porque, de repente, você é aquela criatura que tem fé até para curar as pessoas, tem fé para orar pelas pessoas, porque não é difícil você ter fé para orar pelas pessoas. O problema é você ter fé para você resolver os seus próprios problemas. O problema é você ter a fé que vai trazer solução para os seus próprios problemas. E isso não acontece quando a pessoa tem a sua fé contaminada pela má consciência. Que má consciência é essa? Os pecados. Então, quando uma pessoa comete um pecado, a fé daquela pessoa está contaminada. Aquela fé está minada de dúvida, de receios. E aí, aquela fé fica infrutífera. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que muitos deixaram a boa consciência, abandonaram a boa consciência e seguiram na fé. Só que não conseguiram se manter. Caíram na fé porque deixaram a boa consciência. A boa consciência é o estado de paz espiritual. Se eu estou em paz com Deus, se a minha consciência está em paz com Deus, se eu estou firme com Deus, se eu estou seguro na mão de Deus, então eu tenho autoridade da fé para ministrar a fé para outras pessoas, para as pessoas que precisam de mim.
Agora, se a minha fé está contaminada de dúvida por causa do pecado, aí não há como essa fé trazer benefício. E isso acontecia na época de Paulo. Muitos usavam a fé, estavam acostumados a usar a fé para mandar os demônios embora, para curar os enfermos, etc, etc. Mas essas mesmas pessoas deixaram-se contaminar com a má consciência, o pecado. E achavam o seguinte, bem, eu curo as pessoas, o demônio me obedece porque eu mando embora, então o meu pecado já está perdoado automaticamente. Não. O pecado só é removido da nossa vida quando há arrependimento, quando você odeia o pecado, quando você deixa o pecado. Mas se você não deixar o pecado, então ele é um espírito, ele vai acompanhar você, ele vai continuar na sua vida, até o momento que você se arrependa. Agora, para se arrepender, vai ficando cada vez mais difícil se você se mantiver no pecado. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, a pessoa está realmente, irremediavelmente perdida, porque ela já se rendeu ao pecado. E o que ela faz de uso da fé não traz benefício para si, porque essa fé está neutralizada pelas dúvidas, neutralizada pela má consciência. Minha amiga, meu amigo, tem muitas pessoas, ex-pastores, ex-bispos, ex-isso, ex-aquilo, que estão abrindo igrejas e estão pregando o evangelho, estão fazendo o que eles faziam antigamente. Só que eles estão andando com uma fé contaminada porque eles se mantêm no pecado. E essa fé que está contaminada pelo pecado não tem efeito na vida das pessoas. Quer dizer, esse é o grande problema. Paulo fala sobre a apostasia. Apostasia quer dizer é um abandono da fé pura, simples, a fé limpa, a fé com a boa consciência. Então, você sempre tem que avaliar a sua fé de acordo com a sua consciência. Se a sua consciência está limpa, se você vive uma consciência em paz, se há paz dentro de você, então a sua fé está limpa para operar um milagre que se fizer necessário. Uma vez eu falei com um ex que confessou para mim, bispo, realmente eu me prostituí, eu me entreguei aos prazeres, etc. Eu fiz isso, fiz aquilo, E ele foi descrevendo. Aí eu perguntei a ele, isso aí é tudo que você tem a dizer, a confessar? Aí ele ficou meneando a cabeça e estava muito perturbado, e eu sabia que ele tinha muito mais coisas para contar, para confessar. Aí eu falei para ele, olha, rapaz, preste atenção. Se você estiver confessando 100%, então o seu pecado vai ficar 100% apagado pelo sangue do Senhor Jesus. Mas se por acaso você estiver reservando alguma coisa no seu interior, então é claro que você vai continuar com a sua mente contaminada, porque a sua fé está contaminada com a má consciência do pecado. Então a sua fé não vai funcionar. O perdão não existe para você. É isso que eu entendo de fé. Então, minha amiga e meu amigo, há muitas pessoas assim, e você que é uma pessoa que está buscando seguir e servir ao Senhor Jesus, nunca se esqueça que a sua fé, ela tem que caminhar com a sua boa consciência. Se há algo que a incomoda, que
tenta obstruir, ofuscar a sua fé, então repare isso, resolva isso, porque a gente só pode servir a Deus se a nossa fé está pura, se a gente está vivendo de fé em fé, de sacrifício em sacrifício. A gente está vivendo na santidade ao Senhor. O sumo sacerdote de Israel carregava na testa uma tarja, dizendo assim, santidade ao Senhor. Então, nós temos que carregar também na nossa vida, no nosso caráter, no nosso dia a dia, na nossa comunhão familiar, nós temos que carregar a santidade ao Senhor. E quando uma pessoa tem problema no seu casamento, por exemplo, quando ela trai o seu marido ou trai a sua esposa, é porque antes ela traiu ao Senhor Jesus, ela traiu a própria fé. E por isso ela está mal. Minha amiga e meu amigo, Jesus perdoa, mas tem que haver sinceridade na nossa entrega a Ele. Tem que haver sinceridade, pureza, porque Ele sabe tudo que se passa com a gente, é ou não é? A gente não pode esconder nada dele. A Bíblia fala que Deus colocou o Espírito em nós, e esse Espírito é a lâmpada de Deus em nós, que perscruta o mais íntimo do nosso ser. E tudo que acontece conosco, o nosso Espírito comunica com Deus. Deve comunicar com Deus e falar tudo o que está acontecendo. Então não adianta a pessoa querer esconder alguma coisa dele. Então a pessoa tem que ser sincera, transparente, ela tem que ser pura para que a sua fé seja pura e ela seja beneficiada por essa pureza. Tá bom? Minha amiga e meu amigo, amanhã estaremos falando mais a esse respeito para tentar ajudá-lo a conservar a sua fé com uma boa consciência. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.